Os irmãos aqui da igreja sabem que desde o início desse ano nós temos relembrando os 4 grandes capítulos da história da humanidade. E eu falei isso já há vários domingos, falei no domingo passado, e eu tenho a expectativa que hoje, aqueles que participam dos cultos regularmente, os visitantes, quem vem de vez em quando, né, fique tranquilo. Mas eu quero então perguntar para vocês as 4 grandes etapas, não é, da revelação de Deus e do que aconteceu e do que vai acontecer. A primeira é a segunda é a terceira e a quarta? Muito bem. Eu senti que criação e queda, 90% falou. Quando falou a terceira, já alguns titubearam aí, né? Mas daqui para o fim do ano a gente aprende sem erro, né? Muito bem, nós temos falado então já sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção. E no domingo passado eu comecei a falar sobre a consumação. Consumação quer dizer o quê? O que vai acontecer no fim de tudo, no fim dos séculos. Nós falamos no domingo passado aqui que no final dos séculos, quando a história terminar, Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus Cristo voltar, muitas coisas vão acontecer. E nós vamos continuar pensando sobre isso. O que acontece, o que vai acontecer a partir desse momento final da história da humanidade. A Bíblia apresenta uma narrativa da história, do começo de tudo até o final, diferentemente de outras religiões, que não têm aquilo que a gente chama de uma escatologia definida. Muitas falam que a história vai se repetindo em ciclos, em ciclos, em ciclos, indefinidamente, mas o cristianismo não. Ela apresenta Deus como aquele que começa todas as coisas e em quem todas as coisas vão terminar. E hoje nós vamos falar sobre um desses aspectos, considerando que Jesus vai voltar. Como é que ele vai voltar? Ele veio a primeira vez como Salvador. Ele retornará à terra como Rei e Juiz. A crença de que Jesus Cristo vai voltar e exercer esta função de juiz, ela, na verdade, acompanha a igreja desde o seu começo. Desde o início do cristianismo, em suas raízes lá do judaísmo, já havia a crença que o Deus Criador, um dia, iria colocar as coisas em ordem de uma vez por todas. Nos dias atuais, a palavra julgamento tem um sentido, muitas vezes, um tanto negativo. Muitas pessoas olham para Deus e dizem, não, Deus não vai julgar ninguém, Deus é muito bonzinho, Deus é um cara legal, Deus vai aceitar, no fim das contas, todo mundo, Deus é incapaz de exercer qualquer tipo de juízo sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer comportamento. Esta não foi a concepção dos judeus, já desde o tempo em que eles receberam a lei de Moisés. No livro de Salmos, por exemplo, muitas vezes nós temos essa perspectiva de um juízo de Deus que é visto como algo bom, como algo a ser celebrado, aguardado ansiosamente pelas pessoas. Observe, por exemplo, lá no Salmo 98, os versículos 7 a 9. Ressoe o mar e tudo que nele existe. O mundo e os seus habitantes batam palmas e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então a perspectiva aqui do salmista é de que esse juízo de Deus é algo a ser celebrado. E eu diria que este desejo, essa expectativa, deveria também ser a nossa expectativa. Afinal de contas, nós vivemos num mundo marcado pela injustiça. As injustiças do mundo requerem um juízo divino ao final de tudo. Hoje nós temos juízes que maculam a sua profissão, a sua missão. São alguns inocentes que são julgados culpados, são culpados que são absolvidos. As cortes humanas continuam reproduzindo aquilo que aconteceu nos dias de Jesus. Herodes no trono e João Batista na prisão, condenado e decapitado. Pilatos lavando a mão por covardia. Um criminoso Barrabás sendo solto, enquanto o inocente Jesus é condenado. As injustiças nos tribunais, a corrupção, a lei da influência, exigem a existência de um tribunal onde a justiça de fato seja feita.
E este tribunal existe. Este grande julgamento virá. Então hoje eu quero pensar com vocês nessa temática sobre esse grande julgamento. E o primeiro aspecto a ser então considerado é que de fato há um clamor por um grande julgamento, porque nós vivemos num mundo marcado pela injustiça. Desde o Antigo Testamento então havia essa esperança de que o Deus Criador traria juízo, justiça sobre toda a terra. E eles começaram então a esperar que esse tempo de justiça viria com o Messias. E nós temos então profecias que apontam nessa direção. Daniel, por exemplo, ele fala sobre um personagem que é chamado Filho do Homem. E neste profeta, segundo esse profeta, lá no capítulo 7, as nações são descritas como monstros enormes, poderosos, enquanto Israel e os justos de Israel são descritos como alguém que está indefeso. E a cena, então, que existe ali é de um grande tribunal e tem o seu ápice quando o juiz, chamado de Ancião de Dias, toma assento e se coloca a favor de Israel contra os impérios pagãos. Essa era a perspectiva que eles viam essa profecia. Mas nós sabemos que essa profecia teve um cumprimento muito mais amplo. O que diz a profecia? Daniel 7, 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino, e todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acaba e o seu reino jamais será destruído. Nós vemos aqui nesta profecia uma imagem de Jesus. E ele próprio muitas vezes disse: eu sou esse Filho do Homem, eu sou esse personagem sobre quem Daniel falou. E nesta imagem nós temos aqui um juiz que delega a outro, delega ao Filho do Homem a responsabilidade de julgar o mundo. E este juízo, na perspectiva bíblica, será um juízo muito severo. Então, há um detalhe muito interessante. Ao mesmo tempo que existe no mundo um clamor por justiça, muitas pessoas querem justiça porque sentem que estão sendo injustiçadas, sentem que prevalece em muitos aspectos do mundo uma situação de total injustiça. Por outro lado, há um receio que ela se efetive. Lá no Salmo 9, versículos 7 e 8, nós lemos: o Senhor reina para sempre. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Mas esse mesmo salmista, lá no Salmo 99, versículo 1, ele diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Então essa ideia de um rei que domina, que julga, porque no passado o rei concentrava esse poder, o poder de julgar, e este Deus Todo-Poderoso, quando ele exercita o seu juízo, muitos tremem, muitos têm medo. E aí nós temos então essa segunda verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Por um lado, há uma expectativa de justiça, por parte especialmente dos injustiçados. Por outro lado, há um temor dessa justiça, porque aqueles que estão numa situação de opressão, ou melhor, de opressores, eles temem o julgamento. Os poderosos temem esse julgamento. Esse medo toma conta do coração deles quando eles param para refletir sobre esta realidade, a realidade da justiça de Deus. Temem o julgamento divino todos os que têm consciências que cometeram grandes crimes e que não conhecem ou não acreditam que podem ser perdoados. Eles têm este sentimento de temor e culpa, porque eles sabem que a justiça de Deus é uma justiça implacável. Mas nós devemos ter esse temor. Quando você pensa no tribunal de Deus, você no tribunal de Deus, que sentimentos vêm ao seu coração? Bem, talvez você possa, sendo muito sincero, dizer: pastor, eu quase não penso nisso. Não tem tantas outras preocupações no dia a dia, vou ficar pensando em tribunal, julgamento final. Na verdade, não existe nenhuma grande ênfase neste assunto nos dias de hoje, na maioria dos púlpitos, na maioria das igrejas. Talvez você pense: esse tipo de julgamento deveria preocupar gente como Hitler, Bin Laden, Pablo Escobar, políticos envolvidos em esquema de corrupção,
aqueles que matam as criancinhas nas escolas, os que cometem feminicídio, mas eu, se houver mesmo um julgamento no fim dos tempos, muitas vezes a pessoa pode pensar, eu quero estar lá na plateia para assistir e aplaudir quando esses homens forem condenados. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não aprecie muito, mas está na Bíblia, eu tenho que falar. Não são apenas esses que vão comparecer diante do tribunal de Deus. O que a Bíblia diz claramente é que este grande julgamento envolve todos nós, e não estaremos ali como espectadores. Nós estaremos no banco de réus. Todos compareceremos a este grande julgamento na condição de réus. É o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Coríntios, diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, não são somente os poderosos, não são somente os que cometeram grandes crimes contra a humanidade, ou mesmo pequenos crimes, prejudicando a si mesmos e a tantas pessoas, que vão ser julgados neste grande julgamento. Todos nós, sem exceção, estaremos diante do tribunal de Cristo. O grande julgamento da humanidade envolve o julgamento de cada uma das pessoas. E o que será considerado nesse julgamento? Pode ser que você, em toda a sua vida aqui na terra, nunca tenha precisado contratar um advogado, nunca teve uma questão na justiça, não precisou de defender de nenhuma acusação injusta ou injusta, nunca precisou de se defender de um erro, de um crime que você tenha cometido. Mas mesmo assim, mesmo que você tenha aqui uma vida em que você não dependeu da justiça humana, diante de Deus, você vai precisar de ajuda. Você vai comparecer, e eu vou comparecer, e todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus. E qual será a acusação contra nós? Qual será a acusação? Será que nós conseguiremos sair ilesos porque temos boas justificativas? Deixa eu dar aqui alguns exemplos de situações que vão estar sob julgamento. Veja só o que Jesus Cristo falou lá em Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois todas as suas palavras vocês serão pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Esse negócio já começou feio, né? Todas as palavras que você falou, quantas são inúteis, quantas são fofoca, quantas são simplesmente expressão de uma raiva desnecessária, quantas são críticas ácidas, quantas expressam sentimentos ruins, quantas são mentiras mesmo, quantas são bobagem, quantas são imorais, quantas são palavras que machucam. Qual de nós aqui nunca cometeu um erro falando alguma coisa? Se você disser que nunca cometeu um erro falando alguma coisa, eu acabo de dizer que você acabou de cometer um erro, que você acabou de mentir. Porque todos nós falhamos, sem exceção. Então, só isso aqui já de alguma forma, nos condenaria. Porque a Bíblia diz que essas palavras podem nos condenar ou podem nos absolver. E depois eu explico como é que essa palavra pode nos absolver. Mas o fato é que seremos julgados pelas nossas palavras. Mais do que isso, o que você faz, o que eu faço quando ninguém está olhando? De repente você acorda de madrugada, seus pais estão dormindo, ou seu cônjuge. O que você faz? Por onde você navega na internet? O que você vê na TV? Talvez ninguém saiba, ninguém perceba, mas Deus sabe. Deus tudo vê. Porque Deus é onipresente. E Deus não dorme nunca. E Deus está atento a tudo que nos acontece a cada segundo. E no dia do grande julgamento, a Bíblia diz que tudo isso virá à tona. Tudo aquilo que fizermos, mesmo que ninguém sabe. As coisas mais secretas. Além disso, seremos julgados também pelas nossas omissões. Aí a coisa ficou mais complicada ainda. Quando Jesus Cristo fala sobre a sua volta como rei, como juiz,
ele não fica acusando pessoas de fazerem coisas erradas. E diz, olha, porque você matou, porque você roubou, porque você adulterou, porque você fez isso ou aquilo, então você será condenado. Ele vai mais fundo. Ele diz para um grupo, dirá então os que tiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive preso enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então o que acontece aqui? São pecados por omissão. Pecados por omissão, coisas que você deveria fazer e que eu deveria fazer, que Deus nos deu a chance e a oportunidade de abençoar o outro, mas nós não fizemos isso por qualquer razão, dentre elas o egoísmo. Quem é que pode dizer que já fez tudo o que deveria fazer, que já obedeceu a todos os estímulos e aquela vozinha do Espírito Santo falando ao seu coração que você deve fazer isso ou aquilo? Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vemos que, na verdade, a nossa situação é muito difícil. Mas o julgamento divino vai além disso. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 12, nós lemos: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Agora a coisa ficou mais séria ainda. Nenhum tribunal humano julga alguém por pensamentos ou sentimentos destrutivos. Ah, você vai ser condenado porque você desejou matar o presidente. Não, ninguém é condenado por isso. Ele é condenado quando ele organiza, quando ele tenta, quando ele procura efetivar esse desejo do coração dele. Ah, você vai ser condenado porque você pensou em trair a sua esposa. Ninguém, já viu alguém ser condenado por isso? Condenado por quê? Porque ele pensou nessa possibilidade. Ninguém é condenado por uma intenção. As pessoas são condenadas pelas suas palavras e por suas ações. Se você ficar quietinho no seu canto e não fizer nada, dificilmente alguém vai lhe prender. Vai fazer alguma coisa, não é verdade? Não vai ser condenado. Porém, diante do tribunal de Deus, é diferente. Porque Deus olha o que está na sua mente. Deus vê o que está no seu coração. E Deus vê a inveja, a cobiça, o desânimo mesmo diante das bênçãos de Deus, a falta de fé, a preguiça interior, os julgamentos, tantas coisas que podem entrar no nosso coração e povoar a nossa mente. E a pergunta então que cabe é: quem é que pode ser absolvido? Num grau tão grande de rigor como esse, palavras, julgado por todas as suas palavras, julgado por todas as suas omissões, julgado por aquilo que ninguém sabe que você faz, mas que você sabe, julgado pelos seus pensamentos. Diante do tribunal de Deus, todos apareceremos. Mas, na verdade, a nossa condição natural é de réus culpados. Mas eu tenho uma boa notícia. Para você não ficar deprimido, eu tenho uma boa notícia. Deus designou o seu Filho para ser o juiz de todos nós. E este juiz é capaz de fazer algo extraordinário por nós. Mas é importante relembrar isso, que Deus é o juiz, mas Ele designa o seu Filho para julgar juntamente com Ele. Então, o tribunal de Cristo não é apenas o tribunal do Pai, é o tribunal do Filho também. Quando o apóstolo Paulo está pregando, ele explica essa verdade mais de uma vez. No livro de Atos, nós temos duas referências a esse respeito. Paulo está dizendo: Deus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele, está se referindo a Jesus, que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Quando ele está lá no Areópago, em Atenas, num discurso memorável, ele diz: pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que o designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. São declarações de Paulo. Mas o próprio Cristo, por vezes, assumiu esse papel. Ele diz que Deus o designou para esta função no dia do grande julgamento. Olha só o que Jesus falou: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer.
Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então ele diz, eu sou um juiz, eu serei um juiz que deve ser honrado, que deve ser respeitado. Jesus Cristo, como eu falei no começo, quando ele veio ao mundo a primeira vez, ele veio como Salvador. Ele não veio como juiz. Ele diz isso claramente, referindo-se à sua primeira vinda a esse mundo. Quando Jesus está batendo um papo com Nicodemos, ele diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ao mesmo tempo, esse propósito de Deus, que é enviar o seu Filho para a salvação, ele implicitamente vai levar no futuro a uma situação de julgamento. Porque a nossa condenação ou absolvição depende do relacionamento que temos com o Filho. Sabemos muito bem, por diversos trechos da Bíblia, que nós não somos salvos pelas obras. Na verdade, se dependêssemos das nossas obras, todos nós estaríamos condenados. Porque não há uma tabela, não há ali uma balança, como a gente vê lá nas inscrições egípcias. Quando eu estive lá no Cairo, a gente vê lá aquelas inscrições, aqueles desenhos, e eles mostram lá umas balanças que mostram, pesando lá as coisas boas que a pessoa fez e as coisas ruins, vê que lado pesa mais, porque isso vai definir seu destino eterno. O que nós falamos, os nossos pecados secretos, o que guardamos apenas no coração, tudo isso está em jogo. A primeira vinda, Jesus vem como Salvador, e na segunda ele vem como juiz e rei. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós seremos absolvidos, podemos ser sim, ou condenados, no grande julgamento, a partir de uma única obra, crer ou não em Jesus Cristo, crer ou não em Jesus. O julgamento é amplo, severo, ninguém é capaz de ser absolvido pelos seus próprios atos. Haverá um segundo julgamento, em que os nossos atos serão julgados. Haverá um segundo julgamento dos nossos atos, e nesse segundo julgamento, Deus vai distribuir para aqueles que forem salvos os seus galardões. Galardões são prêmios, são bônus extra que Deus nos dá, que estão relacionados às nossas ações. Nós seremos julgados pela maneira que administramos tudo que Deus nos concedeu. Nossas oportunidades, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons espirituais. Mas antes desse julgamento, há o primeiro grande julgamento, em que apenas um ato de nossa parte, uma obra de nossa parte, será levada em consideração. Qual? Essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. As pessoas estavam ouvindo Jesus, e então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Estas obras que vão nos salvar. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Percebeu? Crer naquele que Ele enviou. Esta é a grande obra. Se nós cremos ou não em Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, é a grande questão. Quando você crê, você é absolvido, porque a culpa do seu pecado, todos esses pecados e todos os demais, ela passa a recair sobre Jesus Cristo. Lá em João 3, 17 a 21, a gente ainda lê. Pois Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho e do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que texto fantástico. Ele faz um contraste entre aquele que ama as trevas e que segue o caminho das trevas, e ele diz, esse está condenado. E aí ele diz, aquele que vem para a luz. Ele não faz o contraste entre aquele que pratica o mal e está nas trevas, contra aquele que pratica o bem e vem para a luz. O contraste é aquele que pratica a verdade. Por que a verdade?
porque a verdade vai colocar você na sua real posição. A verdade que você crê acerca de si mesmo: eu sou um pecador. O contraste entre aquele que pratica a mentira e está nas trevas é aquele que pratica a verdade, ou seja, aquele que crê que é pecador, reconhece que é pecador e crê que Jesus é verdade e coloca sua fé em Jesus. E aí então, nesse processo, a pessoa recebe a salvação e a absolvição eterna. Creia então que o julgamento feito por Deus através do seu Filho é justo. Aqui na terra nem sempre isso acontece. Aqui na terra uma pessoa, na nossa justiça, pode ser um criminoso e ser inocentado, como eu falei no começo. Ou pode ser um inocente que é julgado culpado. Ou às vezes ele pode ser julgado inocente nos tribunais, mas quando a pessoa anda na rua, todo mundo grita: ladrão, genocida. A justiça pode não condenar, mas a história muitas vezes condena. Quantos fascinas foram absolvidos? Quantos inocentes foram condenados? Jesus mesmo foi réu de morte. Foi condenado por um conselho popular e depois com a autoridade romana. Condenado também por historiadores pagãos incrédulos. Mas o tribunal de Deus reconhece que Jesus é inocente e o constitui o grande juiz, justo juiz, que nos justifica não com base nos nossos méritos. Porque Jesus, Ele ao mesmo tempo que é o juiz, Ele é o nosso advogado. Ele exerce essa dupla função. Satanás está ali como um acusador, acusando dos nossos erros. E a sentença que Jesus nos dá, não é porque Jesus olha para a gente e diz: essas acusações aqui são falsas, essas acusações aqui não conferem. O meu cliente não fez isso, não. Não é assim que a justiça humana funciona? A pessoa tenta apagar as provas, a pessoa tenta minimizar as causas, a pessoa tenta colocar a culpa de um crime, de um erro, nas costas de outra pessoa para livrar a cara do seu cliente. Mas no processo desse grande julgamento é completamente diferente. Porque Jesus diz: não, de fato, tudo que você está falando é verdade. E tem coisa pior ainda que não apareceu. Porém, todos esses pecados estão sobre os meus ombros, porque Ele creu em mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você recebeu Jesus em algum momento da sua vida, de todo o coração, você está absolvido. Você não tem nenhuma razão para temer o grande julgamento. Se você ainda não tomou essa decisão, hoje, Deus lhe dá essa oportunidade. Hoje você pode ser absolvido. Hoje você começa a desfrutar a vida eterna. E você não precisa temer o grande julgamento. Pelo contrário, você vai esperá-lo com expectativa. Quando o apóstolo João fala sobre o grande julgamento, sobre a volta de Jesus, ele diz que alguns vão se lamentar e vão se desesperar, porque vão perceber que serão condenados. Mas haverá uma outra parcela que vai se alegrar. De que lado você vai estar? Isso depende de uma escolha. As pessoas que se batizaram aqui hoje, de manhã, hoje à noite, no próximo domingo, todas elas têm declarado: eu tomei uma decisão de crer em Jesus como meu Salvador. Você se lembra que Jesus falou que pelas palavras nós somos absolvidos? Qual é a palavra que nos absolve? A palavra que nos absolve é: eu creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. E eu quero dar a oportunidade para você dizer isso para Deus. Se você nunca falou isso assim com toda a franqueza e com todo o desejo do seu coração: eu creio que Jesus é o meu Salvador, e eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja o meu mestre. Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador e mestre, de verdade, sabe o que acontece? As suas obras mudam, as suas atitudes mudam. E você não teme, porque você sabe que Deus vai lhe dar a graça de praticar muitas obras maravilhosas, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Esse é um momento de reflexão pessoal. Você que já tem a convicção de que colocou a sua fé em Jesus, tem certeza de que será absolvido no grande julgamento, e espera por esse dia, agradeça a Deus por isso.
E nesse momento ore para que outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência que você já teve, que possam ser tocadas agora, que estejam sendo tocadas nesse momento, pelo Espírito Santo de Deus. E se eu estou falando aqui a alguém que ainda não tomou esta decisão de publicamente declarar: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus de todo o meu coração, que ainda não tiveram a coragem de dizer: eu reconheço que sou um pecador, peco por obras, por omissões, por pensamentos. Esse reconhecimento é fundamental. Mas além disso, é preciso colocar a sua fé em Jesus, aquele que vem e recebe toda a culpa do pecado sobre os seus ombros. E por isso nos traz o perdão, a libertação, a absolvição. Nos traz a vida eterna. E agora eu quero dar a você a oportunidade para demonstrar esta fé em Jesus. Eu quero que, se você sente esse desejo no seu coração, de estar preparado para o grande julgamento que virá, no tempo devido virá, se você deseja dar este passo de fé, fazer esta obra, esta única obra, que vai tirar você de uma condição de condenação para a vida e o perdão de Deus. Ore comigo agora. Diga para Deus assim, aí no seu coração: Pai, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que cometo pecados, fazendo o que não devia fazer, pensando o que não devia pensar, deixando de fazer aquilo que eu devia fazer, falando aquilo que eu não deveria falar. Pai do céu, me perdoe. Eu coloco a minha fé em Jesus, aquele que morreu na cruz por mim, para me apresentar diante do Senhor, salvo e perdoado, em nome de Jesus, amém. Se você orou com sinceridade no seu coração, nós queremos continuar orando por você e ajudá-lo nesta caminhada de fé. Eu peço que você levante agora a sua mão, dizendo com esse sinal: eu orei com sinceridade no meu coração, e eu recebo Jesus como meu Salvador nesta noite. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, porque nós queremos orar por vocês. Levante a sua mão neste momento. Que Deus abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Lá atrás, estou vendo. Deus abençoe. Mais alguém? Eu sei que é uma batalha, mas Jesus não se incomodou de passar uma vergonha ali na cruz. E Ele pede que você publicamente demonstre a sua fé. Se você orou com sinceridade, levante a sua mão, não se constrange. Eu não vou insistir, mas eu não posso deixar de dar a você esta chance de manifestar a sua fé em Jesus. Mais alguém? Vamos ficar todos de pé. E eu queria pedir uma coisa a mais. Você que levantou a sua mão, e outros mais a quem Deus está falando no seu coração agora, enquanto nós cantamos a próxima canção, eu peço que você venha aqui embaixo, aqui perto da primeira fileira aqui. Eu vou estar aqui para receber você. Vamos orar por você, porque essa decisão é muito importante. Um dia esses todos que estão aqui fizeram uma decisão semelhante, e eu quero convidar você então a que venha agora. Se uma pessoa ao seu lado fez essa decisão, vem com ele, meu irmão. Traz essa pessoa aqui, que eu sei que às vezes a pessoa fica aí, né, um certo constrangimento. Venha com ele enquanto nós louvamos ao Senhor.